Muito bem, hoje estamos aqui para falar de uma temática muito importante no podcast Bem Pra Ti, que é entendendo um pouco mais sobre esse escopo de saúde. Estão aqui comigo um time super qualificado para a gente falar um pouco disso, do que compõe essa saúde, essa qualidade de vida e esse bem-estar. Sejam bem-vindos, então, ao nosso episódio aqui do podcast. Eu vou começar aqui pela minha esquerda, né, doutor Andrei? É uma satisfação, Andrei Malheiro, cirurgião plástico, tê-lo aqui conosco, panambiense, que atua em São Paulo, né, para falar um pouquinho sobre essa temática que norteia a nossa vida, né? Porque sem saúde nós não somos ninguém. Obrigado, Marga, pelo convite, né? Bom dia a todos. A saúde, hoje em dia, ela está interligada principalmente com a questão não só do bem-estar físico, mas social e mental, né? Eu sou cirurgião plástico, eu sou natural de Panambi, né? Fiz a minha formação em medicina em Passo Fundo, depois fiz cirurgia geral, 3 anos em Passo Fundo. Fui a Santos, 3 anos fazer cirurgia plástica. Morei 14 anos em São Paulo, capital, né, onde também comandei também um time lá de reconstrução mamária, tudo, né, e tive minha clínica muitos anos em São Paulo. Continuo com a clínica em São Paulo, mas há 4 anos eu mudei com a família para São José dos Campos, Vale do Paraíba, com a pandemia aí para a gente ficar mais tranquilo e poder criar melhor os filhos, né. Então foi um achado, vamos dizer assim, que deu uma tranquilidade na vida e me deixou muito mais tempo também para eu poder sempre voltar a Panambi, que eu já faço isso há 15 anos. Né? Eu venho há 15 anos, todo último domingo do mês, para atender aqui minhas pacientes e atender meu povo, que depois que eu tomei água do Fius, eu nunca mais saí. Ai, gostei muito dessa fala, doutor Andrei. Atender meu povo, acho que isso é muito importante. Sou panambiense, né? Eu gosto a gente povo. Valorizar a raiz, da onde a gente saiu, nosso ponto de partida. Eu sempre digo isso, eu também sou lá do interior de Boa Vista do INCRA, e eu sempre volto lá e tento contribuir com a sociedade, com a comunidade quando posso. Então, acho que isso é muito importante. E quantas pacientes aqui de Panambi e região já atendidas, né, doutor? Não só Panambi, né? Toda a região, né? Eu tenho pacientes de São Luís Gonzaga, pacientes de Porto Alegre que vêm para fazer cirurgias em Panambi. E a gente tem um hospital super qualificado, profissionais qualificados, né? Então, eu acho que Panambi está assim numa crescente muito legal, muito boa. O hospital está crescendo muito também em Panambi, né? Tá vindo muitos profissionais novos, acho que vocês devem ter percebido, né, durante esse tempo que vocês vivem mais em Panambi que eu, e espero, enquanto eu puder, né, continuar vindo sempre aqui com vocês. Que coisa boa, e também uma oportunidade, né, doutor, de fazer essa conexão com a sua família e também trazer um pouco as suas filhas para mais perto dos avós, enfim, ter essa proximidade também do interior, que é um jeito de viver diferente, né? O gaúcho, eu acho que ele é muito mais apegado a essa questão de raiz, cultura, né? Muito forte. Muito forte. Eu, como já estou há 20 anos em São Paulo, praticamente, então tu percebes, assim, tipo, que às vezes eles chegam para mim, gaúcho, vocês sabem aquele hino de vocês? Não acredito que durante um jogo lá vocês cantam, todo mundo sabe, como é que vocês sabem isso? Isso é ensinado na escola, é cultura. O paulista também tem hino, pode aprender e cantar. É muito forte. Mas é muito legal. Mesmo. E a minha esposa também é de Panambi, então minhas filhas nasceram em São Paulo, mas quando elas vêm para cá é outro mundo, né? Essa semana mesmo, como elas tiveram que ficar devido à escola, elas falaram, papai, quando é que a gente pode ver a vovó e o vovô, né? Panambi é muito legal. O sorvete da Creme Sul. Elas adoram. Então isso que é legal. Que coisa boa, né? E é muito importante isso, essa gratidão, né? De poder devolver tudo que o senhor recebeu aqui também. Com certeza. A formação que começou aqui na sua base. Que legal. Bacana mesmo. E quem ganha é toda a sociedade, todos nós. Né? E obrigada por estar aqui conosco eu também. Agradeço. Muito bem, também está aqui conosco Fran Costa Beber, né? Ela que é franqueada da Magras e também é coaching. Fran, seja bem-vinda aqui à nossa discussão, ao nosso bate-papo, né? E que coisa boa, mais uma empreendedora também em Panambi. Obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Estar atuando em Panambi para mim começou como um desafio, um acalento no coração também. Eu venho da área da estética, atuo há 20 anos nesse ramo de saúde e beleza. Comecei cedo, tá, gente?
Não parece, mas eu comecei bem cedinho, comecei lá com 13 anos a atuar na estética. Essa é a minha graduação e o que eu fiz ao longo de toda a minha vida. Mas atuava lá na minha cidade de Pejuçara. E me afastei por um período, né, nos últimos anos, e quando surgiu a oportunidade da Magras aqui em Panambi, por ser uma cidade que já tinha um chamado há algum tempo, mexeu com o coração, e aí eu aceitei o chamado e aqui estou, então agora na missão Magras, missão de transformar a vida das pessoas através da saúde, através do bem-estar, e associado a isso então com o desenvolvimento humano através do coaching, que agora eu estou tentando casar junto com a Magras, junto com esse processo de transformação. Tudo isso para levar, então, saúde, autoestima, bem-estar para as pessoas através do nosso trabalho. Que coisa boa, né? E como o doutor Andrei falou, como o Panambi está evoluindo, crescendo e ofertando para as pessoas daqui saúde, estética, bem-estar, qualidade de vida. E eu sempre digo isso aqui no pod, que na verdade esse projeto ele nasceu justamente para isso, para a gente também dar voz para esses profissionais e mostrar para a comunidade o quanto essa área está qualificada, porque muitas vezes a gente vai buscar fora o que a gente tem aqui por não saber, por não conhecer, né? Sim. Então é importante eu chamo a atenção novamente, essa semana que passou eu estive nas emissoras dando uma entrevista e falando um pouco sobre os podcasts, o que a gente estava fazendo e tudo mais, e eu chamava a atenção da comunidade para isso. Gente, a nossa área da saúde é super evoluída no 360, vamos prestar atenção, vamos valorizar os profissionais que nós temos aqui. Que coisa boa, seja bem-vinda, Panambi, então tenho certeza que já está fazendo um excelente trabalho. Mas quem que é a Fran ali nos bastidores, né? A Fran mãe, a Fran esposa? Então, eu sou mãe de 2 filhos, o Guilherme e a Isabela. O Guilherme tem 9 anos, a Isa tem 2 anos, a minha pequenininha. Sou de Pejuçara, então, natural de Pejuçara. Moro lá ainda, venho todos os dias a Panambi atuar aqui, né? Estou todos os dias ali na Magras, vocês me encontram ali. Será um prazer encontrá-los lá, recebê-los para um chimarrãozinho, um cafezinho. Sou estudante hoje, pós-graduanda de Neurociência, Psicologia Positiva, Mindfulness. Por um período da minha vida também eu fui... olha só, né? Vou contar uma curiosidade minha. Fui prof de yoga e de meditação, então sempre tive esse chamado para a saúde mental. Eu costumava dizer, assim, que dentro da área da estética eu entendi por muito tempo, e talvez até já trazendo um pouquinho do que a gente vai falar aqui, que as mulheres me buscavam lá na área estética por algo além daquela aparência física, né? A gente trata na estética o externo, mas sempre para melhorar aquilo que está dentro, né? Então, existia muito aquele chamado de dentro para fora, e por vezes eu percebia que era uma disfunção emocional, mental, e eu sempre busquei isso muito para mim, Fran, né, pessoal, e acabei levando essa minha busca para aquilo que para minha atuação. Então, isso me fez trabalhar ao longo desses anos uma jornada interna muito grande de busca por essas ferramentas de saúde mental para mim. Então, por muito tempo eu atuei aí nesse ramo também de meditação. Por isso que hoje eu faço essa pós-graduação, por exemplo, essa busca dentro da neurociência e do coaching, que é algo que me chama muito, assim, que eu gosto muito desse desenvolvimento. Então, esse é um pouquinho da Fran, né? Mas tem muita Fran aí, somos muitas versões. Quantos conhecimentos, né? Quantas carreiras, quantas formações, que coisa boa, né? Isso é experiência, e essa experiência compartilhada com o público fica ainda melhor, que nem eu digo, né? Isso aí. Muito bem, também temos a Miriam aqui, Wegener. Olha que eu sou alemã e não estou conseguindo pronunciar, né? A Miriam me contava aqui nos bastidores que ela também, né, tem uma formação aí bem ampla, mas hoje ela está aqui para contribuir conosco sobre a questão da influência das plantas aí na saúde, em toda a nosso bem-estar, o nosso equilíbrio também emocional, né? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Na verdade, a minha formação inicial foi nutrição, né? Eu sou nutricionista, tenho especialização em segurança alimentar e gestão de alimentos. A área é essa que eu trabalhei durante vários anos, né? Eu trabalhei mais nessa área e tive um chamamento, como a colega Fran falou, né? Para a área da pedagogia, que era algo que despertou muito na pandemia, né? Eu tenho 2 filhos, o Henrique de 9 anos e a Isadora de 3, e o Henrique estava na fase de alfabetização,
durante a pandemia. E isso eu senti a necessidade de estar mais presente e de ajudar ele nesse período. Então eu resolvi cursar, né? E fui muito feliz na escolha, a pedagogia para ajudar ele, para entender um pouco também. E como as coisas acontecem às vezes, né, sem a gente esperar muito, né? A gente teve um problema de saúde na família, e onde eu não conseguiria mais conciliar o meu trabalho, não tinha como deixar mais minhas crianças. E eu sempre digo que Deus mandou a floricultura para mim e para o meu esposo, então, para a gente cuidar dela, né, e adquirir ela. E lá estamos, né, já fazem quase 3 anos, no comando da floricultura, né, do Rancho das Flores, eu e meu esposo, né, cuidando do bem-estar das pessoas através das plantas, através da mensagem que as plantas levam. Quando você faz uma entrega, nunca só uma entrega de plantas, né? A gente sempre carrega a emoção de quem está mandando, a gente tenta passar isso, na verdade, né? Porque são pessoas que geralmente estão fora de Panambi, a gente atende muito público fora de Panambi. Então, são pessoas que gostariam de estar presentes naquele momento, no aniversário da mãe, no dia dos pais, no dia das mães, e a gente tenta passar isso. Então, a gente trabalha muito com a emoção das pessoas ao receber um presente, né? E essa é a nossa missão hoje lá no Rancho das Flores daí. Olha que bacana, né? Nossa, você falando nessa questão da emoção, que vocês tentam levar essa emoção de uma ausência, digamos assim, para se tornar uma presença mais quente. Fico pensando também nas pessoas que recebem isso, né? É muito forte, realmente. Forte. E a responsabilidade que você também carrega, não é só entregar uma flor, que nem tu diz, né? É tudo que está implícito ali. Exato, e até mesmo na hora que você monta o presente, né? Porque as pessoas querem que seja a cara da pessoa que vai receber, então a gente personaliza, né? Coloca carinho, amor naquilo, porque tem muitas pessoas que não conseguem estar presentes em todos os dias das mães, e Dia das Mães é uma data que pra gente que é mãe, né? Que a gente trabalha o Dia das Mães, no domingo do Dia das Mães, né, para fazer outras mães felizes, a gente acaba se emocionando porque tem muitas mães que não veem os seus filhos, né, que não estão com os filhos presentes ali naquele dia, e a gente tenta passar aquela emoção, e muitas vezes eu sou abraçada por mães como se eu fosse filhos, né, e me abraça, ou diz, olha, teu filho mandou um abraço, já aconteceu isso. Da gente chegar e dizer, o seu filho mandou um presente, mandou um abraço, da pessoa dizer, viu, deixa eu te abraçar então, sabe? Isso dói na gente às vezes, sabe? A gente participa muito da vida das pessoas. E era algo que há 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, eu jamais imaginaria estar passando, né? Não estava nos nossos planos, mas como tudo é muito diferente, né? A gente não comanda muitas vezes o nosso destino, né? Ele nos leva para lugares que a gente às vezes não imagina. A gente acabou parando ali na floricultura, né? E fazendo nosso dia a dia ali com muito carinho. Que joia, né? Mas tudo tem um propósito. Tudo tem. E o quanto também essa vida mais moderna e dinâmica nos oportunizam, né? A gente flutuar, digamos assim, passar por várias áreas dentro de uma mesma profissão, às vezes, recomeçar, repaginar, reiniciar, reaprender. Eu acho que essa é a grande lógica, né, de tudo isso também. Que bom que a gente pode ter novas oportunidades e novas experiências, né? Mas vamos lá, né, doutor Andrei? Nós temos aí uma missão para cumprir aí hoje, que é falar sobre, entender mais sobre esse pilar saúde e o que está envolvido, né? A gente fala muito que saúde está totalmente relacionado com o equilíbrio, né? E o equilíbrio também tem muito a ver com essa parte estética, né? De como eu me apresento, como eu comunico, o que eu estou mostrando no meu visual. Isso é muito forte, né? Principalmente para os brasileiros, tem um estudo em relação a isso. Como que o senhor, atuando nessa área, entende a estética no escopo da saúde e o que ela representa?
É como comentei antes, né, Marga? A saúde está relacionada não só à questão tipo orgânica mesmo, né? Mas tem essa questão social, essa questão mental, que nem a Fran, né, que eu acho que é super importante, né? O Brasil, eu acho que é o segundo país que tem mais cirurgias plásticas no mundo, só perde para os Estados Unidos, e algumas coisas já está muito na frente também, né? E quando o paciente chega no consultório, a gente sempre tem aquela queixa principal, né? Tipo, o que é que vocês... O que está incomodando a paciente? O que te incomoda? Eu pergunto. Daí elas começam já... Eu tenho checklist, doutora. Sim. Daí tem umas que falam assim, às vezes, por brincadeira, só 2 coisas. O que é? O rosto e o resto. Então essa sou eu. Então, assim, a gente tem que saber filtrar muito bem, porque desde o início de uma história, de uma anamnese clínica, né, a gente como médico, a gente vai lá pesquisar quais são as medicações que ela toma. Aí, de repente, as medicações psiquiátricas, a gente já vai vendo o tipo, né? Ou vamos dizer assim, a paciente que se é diabética, alguma coisa, né? O tipo de cicatrização que vai ter. Né? Então, e aí quando entra nesse âmbito, assim, de saber o que ela quer, o que ela pensa como queixa principal, automaticamente ela já traz para ela toda a consulta e aí começa a falar. Então, o mais importante hoje, eu acho que para nós, cirurgiões plásticos, a gente chega a ser como se fosse, às vezes, um psiquiatra com bisturi na mão. Né? E assim, a questão da nutrição, né, além da questão mental, primeiramente, os pacientes, doutor, quero fazer minha cirurgia plástica, mas como é que está teu peso? Está estável? Daí elas falam, não, eu tenho que emagrecer muito ainda. Eu digo, porque se você for emagrecer depois da cirurgia plástica, você fez a mama. A mama não aceita efeito sanfona mais que 4 quilos, efeito sanfona e gorda emagrece. Né? Aí ela melhora a autoestima dela. Ela está super bem, fiz uma cirurgia plástica, estou feliz. Mas aqueles quilinhos a mais que ela deveria emagrecer antes, ela não emagreceu antes, emagrece depois. Aí ela tem um problema da flacidez. Aí sobra um pouquinho de pele. Ela diz, estou insatisfeita. Minha mama, às vezes, nem é a questão da prótese que caiu, mas a mama que cai na frente da prótese, né? A gente chama isso de Snoop Nose, né? em inglês. Então, isso leva, às vezes, mais uma cirurgia, sabe? Porque as cirurgias hoje, por mais que elas são assim, a gente está tentando fazer cirurgias minimamente invasivas, porque a recuperação é mais rápida. Então, hoje a gente tem recuperação, assim, que a gente chama de recuperação rápida para a prótese de mama, né? Onde a paciente faz cirurgia de manhã e à tarde já está em casa fazendo suas atividades normais, mas sem forçar. Né? Então, tudo isso a gente vai tentando trazer uma qualidade de vida melhor para a paciente, né? Mas ela tem que ter essa consciência que ela tem que estar bem com ela mesma, na parte nutricional. A gente faz, às vezes, sempre avaliação da nutricionista, né? Ela passa um cardápio no pré-operatório, no pós-operatório, um cardápio de produtos anti-inflamatórios, também alimentação anti-inflamatória, cúrcuma, gengibre, que eu acho que hoje é muito... Então, isso eu não tinha também antes na minha formação, e hoje eu estou vendo que isso é muito importante, entendeu? Deixar ela não só no âmbito cirúrgico, mas no âmbito mental, nutricional, que ela tenha um pós-operatório depois que ela consiga ter um resultado, porque ela vai ficar inchada uns 60, 90 dias. E o resultado que ela vai ter em 90 dias é bem diferente daquele resultado de uma semana. E a ansiedade, que será uma pessoa ansiosa, ela não vai conseguir esperar, às vezes, aquele resultado. Ela quer o resultado imediato. Eu às vezes falo, calma, não é um corte de cabelo que se foi e saiu do cabeleireiro, né? Tem que ter mais pé, mas está aqui meu telefone, me liga, quando precisar conversar comigo, você liga. Para quê? Para trazer essa parte assim, tipo, emocional, para que ela tenha uma tranquilidade de pós-operatório e com certeza para ela e para mim também a recuperação vai ser melhor e o resultado vai ser melhor. Na verdade é isso, né? Hoje é o que a gente está falando das áreas se complementarem e dos próprios profissionais terem que também entender fora das suas áreas afim para poder dar muitas vezes esse suporte, né, doutora? Eu imagino que a maioria das mulheres que chegam lá realmente chegam com muitas dúvidas, com muitos mitos, inclusive, né? Buscando o milagre, que é o que a gente já falou aqui, né?
que eu vou fazer um procedimento estético cirúrgico porque realmente é mais rápido, eu quero resolver esse meu problema aqui num corte, em 3 semanas eu já tô de volta super bem, né? Não quero fazer uma reeducação num comportamento. Mas eu acho que é muito importante a gente destacar isso, que a cirurgia plástica ela é um mecanismo, uma ferramenta eficaz, bacana, que resolve muita coisa, mas que é preciso a gente entender todos os fatores que influenciam e uma mudança de comportamento e hábitos para eu poder ter esse equilíbrio dentro do meu próprio corpo, né? Não adianta eu estar com um peito bonito, né? Uma mama bonita e estar daqui a pouco com uma barriga flácida, né? É um contexto. Posso colocar... o que eu vejo, assim, é que quando as pessoas conseguirem conscientizar, não, assim como os profissionais, né, conseguirem se conscientizar da importância do tratamento multidisciplinar, né? Perfeito. O que eu vejo lá na clínica, por exemplo, que chegam os pacientes querendo esses resultados imediatos. Então, eu sei que eu preciso emagrecer, eu sei que eu quero um resultado específico lá. Então, eu busco o cirurgião plástico, eu chego lá e eu quero que o doutor faça esse milagre em mim e quero emagrecer no braço, né? A varinha mágica. A varinha mágica. A varinha magra, a varinha mágica. E, por vezes, eu quero também tirar a responsabilidade das minhas costas e passar para o doutor. Perfeito. E aí, por vezes, a frustração no resultado final depois vem justamente porque a pessoa que está buscando esse resultado, ela não tem a paciência e nem assume a responsabilidade por buscar o caminho que talvez não seja o mais rápido, mas o melhor, que ali como você falou, né, doutor, de ter uma preparação antes, de ter uma preparação depois, porque você pode sim fazer toda uma cirurgia perfeita ali, né, levar, a Fran vai lá, olha só, doutor, eu quero corrigir minha barriga, quero corrigir meu peito, você diz, eu posso te emagrecer na faca, quanto por cento de gordura a gente pode tirar numa cirurgia? Desculpa. Até 7% do peso corporal. 7% do peso corporal, ok, então a Fran chega lá, vai perder lá uns quilinhos na cirurgia, legal. Mas e quando volta depois? E aí, se eu não fizer toda a parte da reeducação alimentar com um acompanhamento nutricional, com esse acompanhamento multidisciplinar, o resultado depois ele vai ser satisfatório? E aí a responsabilidade é de quem? É da paciente ou é do doutor que não fez um bom trabalho? Então, precisa, eu acho que nesse momento, haver essa conscientização das pessoas verdadeiramente. Autorresponsabilidade, na verdade. Autorresponsabilidade. E uma conscientização com esse universo onde as pessoas são muito imediatistas porque tá vendo ali no Instagram, que a gente falou antes, né? Eu tenho muita informação, eu tenho muito filtro também no Instagram, eu quero aquele resultado. E aí joga toda essa responsabilidade. Muito fake. Pro doutor para que ele resolva o meu processo ali. Elas chegam no consultório photoshopadas, assim, né? Exato. Elas botam no filtro e elas eu quero ficar assim. Isso. Tem. Já chega com a imagem pronta. Isso que eu quero, sabe? Assim, daí eu digo, olha, vamos ter que trabalhar muito. Uma consulta, às vezes... Vamos ter que nascer de novo. Vamos trabalhar nós dois primeiro conversando, eu vou tentar te explicar como é que funciona. Uma consulta, às vezes, chega a dar 1h30, 2 horas, dependendo da paciente, até tu entender ela bem direitinho, para conseguir colocar essas coisas multidisciplinares, né? Hoje, a cirurgia plástica integrativa, né, que eles fazem, tem muita coisa que tu tem que colocar nesses âmbitos, assim. E tem, inclusive, tem até programas, falando um pouco em tecnologia, eu tinha um programa que você colocava de rinoplastia no computador, a paciente lateral mostrava o antes e depois. Mas a medicina não é matemática, né? Então, às vezes, tinha alguma... pequeno fibrose, uma cicatriz um pouquinho alterada, né, algum edema a mais, que não tinha ficado daquela forma, frustrava a paciente. Ela dizia, doutor, e agora? Não está igual, né? Tem programas 3D que você coloca um óculos na paciente, ela fica se olhando inteira como é que ela vai ficar, com a prótese, sem aquela gordurinha, aquela pele. Não são montagens, né? A gente não pode montar uma pessoa, tem que entender ela, tem que trabalhar com ela e botar na realidade. Assim, se você fizer isso, com certeza ela vai ter assim uma adequada, vamos dizer assim, o resultado mais perto do esperado possível, né? Que às vezes é bem complexo a cirurgia em relação às vezes a um procedimento ancilar. Faz um preenchimento, você faz alguma coisa, o resultado é mais imediato. Mas às vezes a cirurgia plástica não, tu tem que continuar com uma boa drenagem, às vezes uma ressonância, às vezes alguma vai mantendo.
E aí vocês... São processos que têm que ser aliados, né? Complementares, né? E eu acho que é muito isso, esse mito, assim, de que da varinha mágica, que não, então eu vou lá e vou resolver meu problema hoje, vou cortar, vou operar e vou... Meu Deus, vai ser um milagre na minha vida. E não é, eu acho que as pessoas se decepcionam porque não entendem, muitas vezes, ou não querem entender também o processo e chamar a responsabilidade para si, né? Como você falou, Fran. E trazendo um pouco dessa perspectiva da cirurgia plástica para a questão, então, do emagrecimento, de todos essas ferramentas que a gente tem hoje também para ficar bonita, digamos assim, para ficar bem, né? Trabalhar toda essa questão da estética visual. Como que a Magras, ela está entendendo esse momento, principalmente das mulheres, mas eu quero dizer sociedade, porque hoje os homens também estão aderindo muito a esses procedimentos, né? Hoje nós nem podemos dizer que nós trabalhamos com mulheres, nós trabalhamos com os dois públicos praticamente em mesma porcentagem. Olha só, para Panambi, que é uma cidade de interior, temos um público né? masculino bem acentuado. Significativo. Isso. A única questão é que os homens, eles não gostam de se mostrar como as mulheres. Não tiram fotos. Gosta de fazer o procedimento e já sai contando para as amigas, né? Os homens, eles preferem passar pela clínica sem ser vistos por ninguém. E tá tudo certo. Tem uma porta dos fundos que eles salinha masculina. Mas o que a gente vê hoje? Nós temos estética de qualidade, estética de resultado, equipamentos. Hoje a estética é algo que avançou muito no Brasil, como o doutor falou antes da gente começar, a gente estava falando, né? A estética no Brasil, tanto a nível de cirurgia plástica, quanto a nível de equipamento estético, nós temos um avanço muito significativo. E isso vai desde produtos quanto equipamentos, tá? Mas o que a gente precisa entender? Que mesmo hoje uma pessoa buscando um botox, vamos trazer aí um procedimento bem hoje difundido por aí, as pessoas precisam entender que se não houver, por exemplo, uma alimentação por trás, um cuidado por trás, um acompanhamento nutricional, uma base por trás disso, o resultado vai ser algo que não vai ser tão satisfatório quanto. Eu posso trazer o melhor cirurgião do mundo aqui para fazer um tratamento em você. Se você não entender, se eu, Fran, não compreender o meu papel aqui, não entender que por trás de tudo isso existe um controle de estresse, um controle de alimentação, uma suplementação de colágeno, como a gente falou antes, o meu resultado ele pode ser maior ou menor, tá? Então, dentro do processo de emagrecimento, o que a gente recebe muito lá na clínica, por exemplo, são mulheres que passaram por um processo cirúrgico, saíram da cirurgia, os médicos fizeram trabalhos excelentes, mas que voltaram a engordar depois. E aí ficou... Como é que ficou? A cirurgia tá lá com a barriga, talvez a pele esticadinha, não tá com aquele pneuzão que tinha antes, né? Fez a remoção da pele que estava sobrando, mas que teve o efeito sanfona, que voltou a engordar, que aí voltou aquela celulite, que voltou... A gordura visceral, por exemplo, é algo que o médico não consegue retirar numa cirurgia plástica. Diabetes, tu não consegue trabalhar numa cirurgia plástica. Então, precisa haver o acompanhamento nutricional junto, precisa ter o acompanhamento multidisciplinar. Então, nós da Magras prezamos muito por esse acompanhamento multidisciplinar. O que nós temos dificuldade é fazer com que as pessoas entendam que é processo, né? Que é algo que demora algumas semanas, não processo, comportamento. Isso, mudança de hábitos e de comportamento. E é uma coisa permanente para tua vida. Isso. Não é eu vou fazer um mês e o mês que vem eu vou voltar com os meus hábitos antigos, né? Por isso que a gente diz que lá a gente pega na mão. Tu que tem uma formação em nutrição, tu sabe bem como é. É uma mudança de hábito, de comportamento alimentar. E a gente pega pessoas que daqui a pouco passaram a vida inteira comendo, não vou dizer errado, mas de uma determinada forma lá. E tá tudo bem, mas meu pai e minha mãe viveram 100 anos, comeram assim. Tem muito botaram assim e nunca tiveram problema. Mas agora nós estamos em uma outra, né? Nós temos hormônios sintéticos, temos outra... A composição dos alimentos da industrialização é diferente. O estilo de vida é totalmente diferente, então precisa ter um outro olhar para isso. Precisa ter essa reavaliação, essa reeducação, mas ao mesmo tempo
quando a pessoa entra nesse processo, o que a gente mais vê é autoestima restaurada, mulheres que antes não passavam um batom, aí agora trazendo pro público feminino, tá? E aí daqui a pouco tá lá 2, 3 semanas, perderam uns quilinhos, daqui a pouco estão passando batom, estão chegando lá tudo empoderada, né? Tem caso de paciente que, eu não posso falar nomes, né, mas se ela ouvir, ela vai saber que eu tô falando dela, que começou lá o processo, uma senhorinha que arrumou namorado e vai casar, sabe? E eu acho que o doutor passa muito por isso, porque é muito sobre tu trabalhar também, através disso, a tua autoconfiança. É um trabalho, é algo que vai melhorando, sabe? Mas tem que ter essa conscientização, e é um trabalho de formiguinha, né? Se todos os profissionais conseguirem ter essa conscientização, a gente vai aos poucos conseguindo mudar a nossa sociedade trazendo isso, porque é saúde, né? Eu acho que isso que tu comentaste do nosso estilo de vida, né, que meu pai sempre comia assim, meu avô sempre comia assim e não era doente. Eu acho que o que está nos deixando doentes é o nosso estilo de vida, é essa correria que a gente vive, é a ansiedade. Muitas vezes as pessoas, elas têm esse problema com peso, digamos assim, por ansiedade, não é por outros problemas, né? Eu acho que essa questão emocional está prejudicando em várias áreas, né? É o norte de tudo emocional, né? A base. E o quanto a gente percebe essa queixa em qualquer lugar que você vai, não só nos consultórios médicos, né? Não só... a gente percebe vários profissionais comentando isso, desde a manicure, do dentista, né? As pessoas parece que precisam ter alguém para desabafar, e aí mostra exatamente isso que tu comentaste, Fran, que precisa ter esse acompanhamento multidisciplinar, porque às vezes só aquilo não vai resolver, não é só o procedimento estético, né? Que a pessoa precisa entender que ela precisa mudar, precisa tratar o psicológico dela também, né? E eu vejo muito isso lá no nosso negócio, que às vezes as pessoas vão lá e sentam e conversam, elas precisam de atenção só, né? Não é só a questão de ir e comprar ou alguma coisa assim, elas precisam ser ouvidas, né? A gente tem muitos clientes, principalmente o pessoal mais idoso, que vão lá, sentam e conversam. A gente sabe da vida, sabe dos filhos, onde moram, o que fazem, dos netos, né? Que o pessoal tem essa necessidade de falar, de ser ouvido. Eu vejo muito isso lá na floricultura, né? E isso tem muito a ver com a tua fala, né? Que precisa ter um acompanhamento multidisciplinar para mudar de dentro para fora. Exatamente, primeiro, né? Exatamente. E eu acho que o que você traz, Miriam, é uma coisa muito importante, também muito latente em função dessa vida corrida que a gente vive, que é a carência. Eu acho que a carência é algo assim muito presente no nosso dia a dia, porque a gente não tem mais esse olho no olho, essa questão de se visitar, de tomar um chimarrão, tudo a gente tenta resolver por aqui, né? Então acho que esses momentos humanizados, eles são fundamentais. E quando vocês falam dessa visão 360 sobre a saúde, que vem de dentro para fora, me parece que é muito, realmente é muito isso, né? É você primeiro entender as questões que norteiam, porque o que eu tô comunicando para fora é o que eu tenho dentro, né? Se eu tô com excesso de peso, eu tô com algum gatilho que tá me fazendo comer a mais do que eu preciso, né? Normalmente a gente costuma dizer que se comem emoções, né? Exato, é perfeito isso, né? E isso acho que também repercute, né, doutora Andrei, lá no consultório, que o senhor falava isso antes, que é muito como a gente se vê, muito com as relações de autoestima, com essas nossas trocas, né, que dizem que a gente é as 5 pessoas que a gente mais convive, né, então dessas influências que a gente recebe também do ambiente, e de como a gente pode começar a perceber e cuidar de tudo isso, né. A beleza, ela é subjetiva, né? Perfeito. E ela é multifatorial, não é uma questão que tu acha... Então, essa questão, às vezes, aparece também no consultório, pacientes assim, eu pergunto, mas por que você quer fazer essa cirurgia? Qual é o teu objetivo? Eu tô com um problema em casa, um problema de relacionamento. Daí, geralmente eu falo assim, você tem que fazer para você.
Exatamente. Você, tudo sobre a gente, bem. Sobre o eu, né? Porque você não, às vezes não vai resolver esse teu problema com essa cirurgia e às vezes até arruma mais problema, né? Ô, doutor, mas eu já fiz cirurgia plástica, me perdoe, mas ajuda, viu? Eu tô dizendo que, tipo assim, com certeza vai ajudar, vai melhorar muito o teu relacionamento, óbvio, vai ser 10, assim, tipo, tem trabalhos que demonstram, assim, mais de 80%, 90% na melhora do relacionamento do casal. Com certeza. Né? Mas é um casal unido, que tá junto, tu não precisa fazer uma coisa em relação assim para, né, tem que fazer para você, que daí funciona. Mas eu entender que não é um milagre, né? Não é um milagre. E tem mães que chegam assim, tem uma técnica hoje que chama Mommy Recovery, que justamente é a recuperação da mamãe, né, que depois de passar por toda essa fase e tudo, né, aí um ano e meio depois da gestação, você faz uma cirurgia que você faz a recuperação corporal, né, facial, se precisar. E muitas, eu nunca me esqueço que foi colocado isso no meu Instagram, e eu me lembro que uma mãe chegou com o filho, 3 meses, amamentando no consultório. Dá para fazer semana que vem a cirurgia? Então, o imediatismo, eu acho que esse imediatismo, assim, tipo, tá muito ligado até hoje hoje a gente toda hora com o celular, é muita informação. Todo mundo é feliz, todo mundo é lindo. Você puxa, né, tudo, eu sempre brinco assim, tipo, a brincadeira que a gente até faz entre colegas, assim, né, todo mundo fica olhando nossas cachaças, mas ninguém vê nossos tombos, né? Exatamente. Então, tipo, a gente tá aqui não é porque, tipo, tá trabalhando, estudando, né, tá tentando passar para a comunidade o que é o legal, o que não é o legal, né? Mas tem que saber filtrar muito na internet, porque eu tô vendo assim pessoas acharem soluções assim, que infusões de azul de metileno para melhorar, sabe, coisas assim que tu começa a olhar, perceber o que está acontecendo, né? Então eu tento passar isso para minhas pacientes. Vamos filtrar o que você precisa, né? Que forma tu procura, né, o certo. É difícil, porque os nossos filhos hoje estão ligados nisso. Se tu deixar, é 24 horas. Exato. Olha a quantidade de informação. Né? Eu tenho 2 filhas que às vezes eu fico pensando assim, é tanta informação, e elas estão com 6 anos, com 9 anos não estão menstruando. Já imaginou? De a precocidade de coisas na cabeça. O estímulo muito grande. O excesso de estímulo. Então tudo isso a gente tem que saber filtrar. E isso para nós profissionais também. Vai da questão familiar, a questão, né, com a clínica, com os nossos funcionários, né, todo mundo. E com certeza sempre vai ter um resultado melhor, né, do que a gente espera. Exatamente. Tem 2 questões muito importantes aí na sua fala, doutor, que eu gostaria de frisar, que é, primeiro, que dialoga com a minha área, e eu vou fazer uma defesa aqui da minha área, né, que eu acho que comunicação muda tudo, né, o jeito com que você comunica, a forma, a intenção que você tem de mostrar, né, aquela informação, acho que muda tudo, e a gente vê um apelo muito grande comercial também nesse sentido, que até a gente comentou antes, né, Fran, da forma com que vocês trabalham, que é um processo de educação. Então, comunicação está muito relacionado com educação, com a intenção de educar as pessoas, orientar para um caminho correto. E a internet, ela democratizou esse processo, mas também ela liberou esse processo. Ninguém controla nada, né? Todo mundo fala o que acha que é, o que pensa, e vai formando a opinião. E as nossas crianças, o nosso futuro que está vindo por aí, ele está à mercê disso tudo. Dessa avalanche de informação que não tem controle, não tem checagem muitas vezes, né? Muita desinformação, que é um desserviço para a sociedade, infelizmente. E quando a gente lançou esse projeto, a gente também veio com essa força. Não, a gente, enquanto profissionais, temos a obrigação de caminhar e mostrar uma comunicação eficaz, correta, né? Em cima de dados, de números com profissionais. Então, acho que a gente também tem que fazer a nossa parte, enquanto comunicação não é só reclamar, né? Dizer, esse mercado está todo mundo comunicando. E outra questão, doutor, que eu acho que é muito importante, que
potencializou com o digital é essa questão dos padrões. Eu tenho que estar dentro do padrão. Se eu estou fora do padrão, eu não faço parte da sociedade. Se eu estou fora do padrão, não vão me aceitar. Se eu estou fora do padrão, e aí eu falo de novo dessa questão da comunicação, porque a gente, enquanto comunicação, a gente trabalha muito com visibilidade. E a gente é muito julgado também por isso, né? Pela imagem que você Elas chegam e elas já falam assim, o senhor faz aquele nariz da Anitta? Isso aí. O senhor faz o nariz da fulana de tal? Eu digo, não. Qual é a queixa do teu nariz? O que tá precisando? Da Graziane, né? É assim. E aí você tem que ver, né? Aí você tem que filtrar e tem que explicar. Exatamente. Então, acho que a gente também conscientizar as pessoas, e é o que eu digo, né? Acho que esse é o nosso papel também, educar, conscientizar, orientar as pessoas que não é isso, que isso é uma falsa ilusão de ótica, né? Que a vida real não é essa, né? Que todo mundo tem dores, passa por perrengues e passa por processos para alcançar os seus objetivos. E aí vai entrar de novo o que vocês estavam dizendo aqui, tudo sobre eu, não é sobre os outros, né? Eu não vou fazer um procedimento, melhor, ajuda, contribui, ótimo, mas é para mim, né? É para mim, é eu me amar, eu me gostar, é autoestima, é trabalhar todo esse escopo psicológico para poder estar bem aí no externo, né? Isso aí. O externo é apenas o reflexo do que está dentro. Exato, exatamente. Muito bem, né? Então a gente discutiu aí muitas áreas já sobre essa composição da saúde, sobre o que integra realmente esse pilar do bem-estar, de viver bem, do equilíbrio, da busca pela felicidade também, que eu acho que é algo muito importante dentro do escopo da saúde, né? Do estar bem, do equilíbrio. E eu encerro, então, essa nossa discussão com a nossa rodada final aqui, perguntando para vocês o que fica desse nosso bate-papo na área de cada um de vocês, o que vocês podem dizer para quem está nos assistindo e escutando sobre as suas áreas, sobre cirurgia plástica, sobre toda essa questão de emagrecimento, de cuidados, né, da estética facial, corporal que a Magras trabalha e sobre toda essa interferência também das plantas na vida das pessoas. Eu acho que o que mais fica assim em relação à cirurgia plástica, né? A gente está sofrendo uma avalanche hoje, assim, tipo de tecnologias, né, que estão vindo para o bem. Né, e hoje mesmo, quando eu venho de São Paulo para operar aqui, trago vários equipamentos, como o Vaser, que é um ultrassom que desmancha a gordura. Tem o Renúvio, o Argônio, que dá uma retração de pele. Então, hoje, muitas cirurgias que você teria que fazer uma abdominoplastia, um exemplo, que fazer aquele corte que todo mundo não quer, né? Às vezes com uma reeducação alimentar, perdendo peso, você utilizando esses aparelhos. Mas aí como é que funciona, doutor, para fazer a sutura ou mexer na musculatura da diastase, que quando separa a musculatura depois da gestação, né, tem que juntá-las de novo, né? Em São Paulo a gente já está até fazendo isso por robótica, minimamente invasivo. Vai chegar em Panambi. Calma aí. Hoje Quando vai chegar, doutor? Tem equipe fazendo, que são cirurgias minimamente invasivas, então você teria apenas uma incisão do tamanho, às vezes, se fosse usar esses aparelhos, do tamanho de uma incisão de uma lipo 0,5, 0,2, 0,3 milímetros, né? Onde você passaria, um exemplo, esses aparelhos, traria essa retração, colocaria então esse robô, no caso, se não for robô, dá para fazer pela incisão da própria cesárea, né? E aí você faz toda a sutura da diastase muscular, e aí você passa esses aparelhos que dão uma retração de pele e você não tem aquele corte grande. Mas tem que ser avaliado, tem que ter uma boa educação alimentar. Agora, se você chega com excesso de pele, não tem que fazer uma cirurgia um pouquinho maior, tudo, mas que também fica legal. Então eu coloco também a população assim, sempre ficar bem avisada, procurar bem profissionais especialistas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esses dias uma perguntou: doutor, o senhor está fazendo curso de ultrassom em cirurgia plástica? Como assim? Na realidade é um curso que a gente faz para detectar produtos faciais. Como muitos profissionais às vezes não têm uma especialidade de uma forma adequada, acabam injetando em áreas, né, ou produtos às vezes até perigosos, né,
E aí a gente tem que retirar. Eles vão, doutor, eu quero retirar. Né? Então, eu fiz esse curso de ultrassom para justamente tentar, porque a harmonização facial, eu acho que vocês devem ter visto também, muitas vezes é uma desarmonização facial. São rostos muito grandes, né? Porque um ácido hialurônico sabe que ele puxa líquido. Então, se você colocar muito no rosto, vai ficar grande. Né? Então, tem que devagar. Eu acho que se criou um tempo de uma avalanche de muita gente entrando no mercado com muito produto. Então, isso tem que ser muito bem, vamos dizer assim, monitorado, policiado pelas entidades, né, profissionais, tanto da cirurgia plástica, como da odontologia, como da fisioterapia. Né? Então, as associações em geral, né, elas têm que ficar e sempre tem que perceber que é um ato médico. Né? No momento que der algum problema, uma necrose nasal, por ter colocado um produto, às vezes, num vaso sanguíneo e ter necrosado a asa do nariz, ele vai parar no hospital e vão me chamar para fazer uma reconstrução facial da asa nasal. Então tem que ter esses cuidados, tem que ter esse acompanhamento, essa parceria com essas áreas todas se juntando, que eu acho que assim a gente vai dar, vamos dizer assim, uma tranquilidade e um melhor atendimento e com certeza vai vir um melhor resultado para a nossa população. Exato, porque hoje a estética, né, ela é uma ferramenta que ela deve vir para auxiliar no escopo da saúde e não prejudicar. E uma coisa que a gente percebe muito, né, gente, é a banalização dos processos, como bem o doutor falou também, assim, é qualquer profissional, muitas vezes, aplicando, né? E aí tu olha assim, o profissional estava numa área ontem, hoje ele já está ali fazendo botox, enfim, né? Então, acho que esse cuidado, essa seriedade, a responsabilidade, você está mexendo com o teu bem maior, que é o teu corpo, né? E tu está submetendo a, muitas vezes, procedimentos que não são seguros, com profissionais que não são recomendados, né, Fran? Eu acho que a Magras tem muito esse parâmetro também, né? Nós prezamos muito pela saúde, né? Então, quando nós falamos em Magras hoje, nós estamos falando de uma empresa séria, consolidada. Talvez você não vai ver a Magras fazendo os procedimentos que estão ali no modismo do momento, porque antes de trazer o que está na moda agora, nós prezamos por segurança dos nossos pacientes, é a primeira coisa. Tá? E o que eu vejo muito, é o que a gente vinha trazendo antes, é que com essa história do imediatismo, do modismo, de que tudo está na internet, é muito fácil eu entrar no Instagram e eu ver a receita que está na moda, eu vou fazer um jejum e eu vou emagrecer, eu vou buscar a receita que está lá na dieta do detox pronto, né? Eu vou tomar uma pílula que está ali para venda na farmácia, e eu consigo os resultados que eu quero. E até a estética, né? A estética também se ensina até a microagulhar no YouTube. Então, tem tudo isso. Quando as pessoas buscam por saúde, entender que você precisa buscar por algo que te dê segurança. Porque você está tratando do teu corpo. O teu corpo é o teu bem maior. É o veículo da tua alma ali, né? É o teu veículo principal, é o que te permite estar aqui, cumprindo a tua missão, cumprindo o teu propósito, cuidar dos teus filhos, do teu trabalho. Então, trazendo para essa questão ainda da estética, né, e do emagrecimento, é algo que tem que ser levado a sério. Não é uma brincadeira. Do contrário, a pessoa vai estar sempre predisposta a esse efeito sanfona, vai estar daqui a pouco investindo, porque quando a gente fala numa cirurgia, você está falando em investimento em saúde, em bem-estar, em autoestima, mas um investimento considerável, certo? Do contrário, também, se for muito, muito barato, eu vou desconfiar. Porque um profissional qualificado, ele vai ter um custo, sim, doutor? Não, com certeza. Porque buscou curso, buscou qualificação, tem equipamentos de qualidade. E isso também vale quando a gente está falando de emagrecimento, quando a gente está falando de estética. Então, desconfia do que está muito barato, desconfia do que está muito fácil. Porque quando é muito rápido. Do que é muito rápido. Porque o que é muito rápido vai, talvez, dar um efeito imediato ali, mas e o retorno disso? E o depois? Então, quando a gente está falando aqui, trazendo para Magras, né, nós estamos falando de um processo, nós estamos falando de semanas, nós estamos falando de reeducação e algo que vai dar resultado, mas talvez não seja de hoje para amanhã, mas que a gente garante resultado a longo prazo. Tá? Me parece que é uma mudança de vida. É mudança, é transformação, é mudança de comportamento verdadeiro. E, óbvio, né? São procedimentos e procedimentos, mas a gente preza muito por qualidade, por saúde e por segurança. Então, é diferente de você ir ali na malhazinha da esquina ou buscar algum procedimento da internet, né? E quando você fala em segurança, Fran, me lembro muito que deve acontecer no dia a dia de vocês, pessoas muitas vezes
procurando procedimento ou um tratamento que não é adequado para ela. Sim. Como é que vocês fazem essa Sim. orientação? Exatamente. Então, nós temos uma equipe lá dentro da clínica, uma equipe multidisciplinar preparada. Então, nós temos, para começar ali, o primeiro contato dos pacientes são com a nossa consultora de bem-estar e saúde. A nossa consultora é a pessoa indicada e preparada para orientar o paciente para o melhor tratamento. Porque o comum e o normal que a gente vinha falando é a pessoa buscar na internet e chegar com o protocolo com o que ela quer fazer. Feito. Tá? Mas se estava funcionando assim, estava funcionando, né? Não estava buscando de outra forma. Estava magrinha, estava com a estética em dia. Mas então nós temos a consultora, nós temos as biomédicas lá dentro, as esteticistas e a nossa nutricionista. Então, é toda uma equipe multidisciplinar que vai saber direcionar a pessoa para exatamente aquele procedimento que é indicado para ela. E aí lá dentro nós temos os caminhos mais indicados, porque do contrário, então, não precisaria ter formação, né? Não precisaria a gente estudar tanto, não é, doutor? Fazer tanto curso, tanta graduação, tanta especialização. Eu acho que o final de semana no Instagram já estaria bom. Já estaria bom o final de semana no Instagram. E quando vocês falam nessa questão de curso, eu me lembro que eu ouvi uma vez uma frase que me chamou muito a atenção, assim, de uma designer muito famosa, e ela cobrou lá, sei lá, 5 milhões para fazer uma marca. E aí questionaram ela, 5 milhões para te fazer essa marca, mas tu levou 5 minutos. Mas não levei 5 minutos. Fazem 30 anos que eu estudo para entregar essa marca em 5 minutos. Exatamente. Então, acho que isso é muito importante, a gente valorizar também a trajetória dos profissionais que estão nos atendendo, né? Não é um atendimento, é o que está por trás desse, é o tempo que ele dedicou, é uma vida praticamente. Exato. Que ele abdicou de muitas coisas para aprender e para entregar esse resultado. Com certeza. Eu trabalho com residentes de cirurgia plástica, né? Eu sou preceptor no serviço lá de Santos. Dr. Oswaldo Saldanha, inclusive, ele também é um dos precursores na formação do definição corporal, né? Lipo HD, né? Então, e a gente aprende muito com os residentes em si, né? Então, aquela ânsia deles querer fazer a cirurgia deles, e a gente, calma, senta, pensa, né? Vamos dar o melhor tratamento possível, por quê? Porque dessa forma ele também vai dar continuidade, o povo vai ver, não, esse aqui me dá tranquilidade, esse aqui ele me atende bem. É uma cultura que se cria, né? Não é uma coisa assim, tipo, eu tenho que fazer em quantidade, tu tem que fazer em qualidade. No momento que tu faz em qualidade, não tem problema. Sempre vai ter paciente vindo com você e querendo fazer cirurgia, satisfeito, seguro. Isso aí. Muito bem, né? Já resolvemos a nossa vida aqui na cirurgia plástica, na parte do emagrecimento, da estética. E como as plantas, elas contribuem para tudo isso? Para a saúde, para o bem-estar? Sabe que a gente notou isso, até os meios de comunicação e pesquisas também mostraram, que durante a pandemia as pessoas procuraram estar de bem consigo mesma. E se reconectar, né? Se reconectaram. Pela questão do isolamento também, né? E entre outros. E a gente percebeu um interesse maior por parte tanto da população feminina quanto masculina por plantas. As pessoas antes chegavam, geralmente mulheres, para presentear uma amiga, alguma coisa assim, ou em datas especiais. Hoje não, as pessoas nos procuram e querem saber o significado dessa planta. O que essa planta traz? Porque tem tendências, tem filosofias como Feng Shui, né? Que dizem, olha, uma zamilcuca, ela vai limpar o ambiente, ela vai trazer uma harmonização. Então as pessoas estão procurando plantas que tenham algum significado, que harmonizam. E isso veio muito com a pandemia, porque as pessoas passaram muito tempo em casa, né? Então o que até certo ponto na correria do dia a dia as pessoas não notavam, aquela parede branca podia fazer uma textura, podia mudar, aquele móvel ali não tá legal, aquele canto podia colocar alguma coisa, até aquele momento passava despercebido. Mas a partir do momento que as pessoas meio que se obrigaram a ficar mais em casa, começou a incomodar. Né? O que eu podia fazer de diferente? E até mesmo a questão de procurar plantas no sentido de hobby. As pessoas passaram a ter hortas em casa, coisa que há muito tempo, isso era coisa das nossas avós, né? Hortas, ter jardim interno, muitas pessoas que moram em apartamento que não tem
não tem esse acesso, né, a jardins, fazem jardins internos, né, jardins em locais de trabalho, plantas em locais de trabalho que até então não tinha essa procura. Então a gente nota assim o quanto harmoniza, acalma o ambiente, né? E nós estávamos falando antes sobre ansiedade. Na floricultura a gente fez um lago na porta de entrada da floricultura, um lago com peixes. Fazem quase 2 meses já. E a gente nota que às vezes as pessoas passam tão focadas em entrar lá e comprar um presente rapidinho, ou pegar uma planta que eu quero e eu tenho que passar no mercado, eu tenho que passar buscar meu filho, e elas só notam o lago quando elas estão saindo. Elas passam por ele, né? Tem um barulho de água, tudo, elas passam por ele e elas só notam quando elas estão saindo. Puxa vida, tem até peixe, nossa, como que eu entrei e não vi, né? Então a gente tem esse trabalho de tentar trazer a harmonia, ou se reconectar consigo mesmo, né? Que é o que a gente estava falando antes também. E a questão do paisagismo, das floriculturas, elas têm buscado isso, né? Produtos que trazem um pouco de relaxamento, de paz no ambiente, de harmonização, né? Que nem essa questão do lago, o barulho da água, isso energiza, te acalma, te dá uma tranquilidade, melhora até a temperatura ambiente. Parece o humor, né? Parece bobagem, mas assim, tu passa por ele, tu percebe que ali tá mais fresquinho, tá mais agradável, né? É o jardim japonês, né? Então a gente brincou com esses dias, eu brinquei com meu esposo e disse, viu, vamos colocar o caixa aqui pertinho, né? Deixa eu ficar aqui no silêncio, né? Na tranquilidade. Então a gente tem buscado produtos e opções que trazem essa amenização dessa correria do dia a dia, que a gente também precisa, né? E isso a gente percebeu muito durante a pandemia, que a gente precisou dar essa virada de chave, né? Essa questão de, puxa vida, deixa eu parar, deixa eu respirar. Né? E essa questão da ansiedade que a gente tinha comentado, né? Então a gente procura sempre com produtos novos, com opções diferentes, e sempre buscando também, nessa questão de paisagismo, a gente também precisa se atualizar muito, porque as redes sociais publicam muitas coisas. Como cultivar orquídeas em árvores. E daqui a pouco aquela orquídea que o pessoal colocou lá no vídeo não serve para aquele local. Então a gente também tem que estar sempre estudando o melhor local das plantas, que plantas se adaptam melhores aos locais daqui, né? Então tudo isso a gente tem estudado e sempre que precisa a gente se atualiza novamente, né? Que coisa boa, né? Que bate-papo 360 que a gente fez aqui, e eu acho que fica para quem está nos assistindo, nos escutando, uma palavra-chave desse bate-papo, que é se reconecte consigo mesmo, em primeiro lugar, para depois começar a pensar em todos esses procedimentos, esses processos, nessas ferramentas que a gente falou hoje aqui, para você tornar a sua vida melhor, né? Ter um equilíbrio maior, encontrar aí o bem-estar e a felicidade, que é o que todos nós procuramos. Com esse espírito, então, de reconexão, a gente encerra mais um episódio do podcast Bem Pra Ti.